E outro assunto, esse acho que a gente precisa falar mais, de novo, a repressão e a briga ali com a torcida do Nacional. Desta vez são uruguaios, né? Esse tema, gente, ele tá palpitante. Eu até coloquei no meu X, no Twitter, né? E mais gente escreveu, descobri depois que o Júlio Gomes falou disso também. Eu sei que alguns uruguaios quebraram as cadeiras, que o São Paulo teve prejuízo, mas desde aquele Brasil e Argentina e na sequência a decisão entre Fluminense e Boca, eu tenho percebido um excesso da polícia militar de qualquer estado brasileiro com os estrangeiros que vêm ao Brasil. É bem verdade que muitos deles cometem atos racistas, que muitos deles são provocativos, indisciplinados, né? E esse é um outro assunto, mas eu não consigo concordar que a polícia, o Estado brasileiro, adote a violência como única solução para um eventual ato racista ali de um torcedor desse. Eu me lembro que quando aconteceu na Arena do Corinthians, o torcedor do Boca, né, foi identificado e detido. Pronto. Nós tivemos pancadaria na Arena do Galo, nós tivemos essa no Morumbi, nós tivemos em Curitiba, na semana passada, novo ato racista e nova repressão policial. Eu acho que o Estado brasileiro precisa agir de uma... Olha essa cena aí. Você acha que todo mundo que está ali, os uruguaios que ali estão, alguns muito provavelmente residentes em São Paulo, que vieram para cá viver, né? São todos marginais? E se assim forem, é assim que tem que ser feito o trato? Mas é possível? Mas o Estado tem que achar um jeito. Não, sim, assim, mas é possível estabelecer um diálogo ali? Eu garanto para você uma coisa. Nós vamos ter um jogo de futebol americano na Arena Corinthians. Vai ter gringo e não vai ter esse aparato de repressão. Porque a orientação é tratar todo mundo bem. Você já foi em estádio, todo mundo aqui já foi como visitante. Isso, não precisa ser gringo, não. Se você vai a estádio no Brasil como visitante, você é maltratado. Querem o seu dinheiro, mas a sua presença não. Você é maltratado de qualquer forma. Não, como mandante, um pouco melhor. Mas o torcedor é visto como marginal. E o que está acontecendo agora, talvez até, por conta, infelizmente, dos frequentes atos racistas cometidos por muitos estrangeiros que vêm para cá, mas também por brasileiros, não vamos esquecer disso, é que parece que tem um alvará para você sentar a ripa. Olha, eu nunca estive presente numa situação como essa. Eu concordo com você. A questão a polícia está lá para estabelecer a ordem. É possível estabelecer a ordem com diálogo? Não. Tem que ser. Não consegue. Tem que ser. Não dá. Tem que ser. Gente, nós não podemos tolerar que seja essa a única solução. Não, eu concordo, mas são multidões, são milhares de pessoas. E o que acontece em grande maioria dos casos, o que acontece? Os caras vão para o confronto com a polícia. A polícia chega para reprimir e o torcedor vai para cima. A grande verdade, Napoleão, é que há muitos anos os torcedores já não respeitam a polícia. Os caras partem para cima e dão porrada. Mas veja, eu já cansei como a coisa começa. Eu já cansei de ver. Então, como a coisa começa? A coisa começa quando você está chegando no estádio e já é visto como marginal. Eu não concordo. Já tem todo um aparato que é para sentar a ripa em você. Não concordo. Eu fui a um jogo dia desses aí, estava com o carregador do celular, eu tive que jogar fora. Mas porque aí você pode arremessar em alguém. Quer dizer, a premissa é que eu sou um bandido. Mas você não pode abrir precedente. Então, Outro dia foi arremessado um cortador de unha. Eu sei que não sou eu o meu CPF. Sim. Mas o torcedor é visto assim, gente. Está errado. Mas você já viu. Mas acho que nós já tivemos exemplos suficientes. Mas aí começa a não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Mas você precisa de alguma forma estabelecer Primeiro parte você não pode que entrar com um carregador, cara. Mas a ideia da militarização para tratar com civil, não pode. Os caras são mal remunerados. Normalmente o batalhão escala assim, não foi o caso ontem porque era estrangeiro, mas vai ter um São Paulo e Corinthians, não tem santo escala nessa o policial história, palmeirense. Napoleão, não tem santo nessa história. Não tem santo, tem um mas monte de gente que não respeita as autoridades. O Estado brasileiro não pode. Eles estão em bando. Sabe o que vai acontecer? O policial vai chegar para conversar, o cara já começa a folgar com o policial. Mas agora não tem santo nessa história. Não é defender a coisa tomou uma proporção diferente.
O que aconteceu no Rio de Janeiro, na final da Libertadores, a partir dali, sempre que... É menos nos jogos dos brasileiros, hein? Podem prestar atenção. Tivemos um Palmeiras e São Paulo no Mineirão tranquilo. Ou não tivemos? E é impossível ter em São Paulo... A treta no Rio de Janeiro começou com quem? Não, os argentinos na praia que com os passaram, eu argentinos. sei. Então, Mas não é, então, pronto, chega no estádio, é ripa. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Desculpe, para passar a bola para vocês. Claro. A final é em Buenos Aires. Ela pode ser entre 2 brasileiros e ela pode ser entre River Plate Napoleão, e mas um da forma brasileiro. como você coloca, o problema está na polícia. Mas é claro que não, sim. Não, senhor, ambos estão não, errados. Mas a repressão... Mas quem é o Estado? Quem é o Estado? A repressão faz da polícia. Às vezes você não consegue estabelecer a ordem através do diálogo. Não, mas tem que Não tentar. dá pra estabelecer. Não dá. Eu Você penso pode assim, tentar, mas às vezes você não vai Eu penso conseguir. assim, a gente é leigo em tática de repressão. Então, mas Mas eu estou falando de um evento festivo, um jogo de futebol. A polícia militar, eu tive com os caras da polícia militar lá no sul, que eu fui lá conversando, a gente conversou disso. A polícia militar de São Paulo é uma das mais bem preparadas do mundo. Sim. No mundo. Você chegar numa situação daquela e conversar, não tem conversa. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. mas Não aí dá, Napoleão, não dá. acontece. Daí Não você vai. acontece. Vem a polícia. A primeira coisa que vem, a polícia, a gente viu imagens ali. É. Vem, o cara tá tentando chegar para pausigar. Pode vem uma pôr as cadeirada imagens na de volta, cabeça do por policial, favor. O policial cai. É lógico, uma isso é cadeirada. claro que é reprovável. Daí Você pega não um tem outro dúvida. torcedor, o torcedor do Nacional, Mas pega e vocês sai na vão mão ver, pro policial e sai vocês rolando. vão ver ali mulheres, crianças Sim, correndo, cara. eu concordo. E o risco disso aí... E o torcedor Mas do aí- Nacional, o que aparece batendo e brigando com o policial, não é o torcedor do Nacional. Aí, o Mas cara aí, do quando você Corinthians, vai do Boca, que foi preso, esses estão cometendo Napoleão. crimes. Então eles têm que ser Napoleão. detidos. A mulher e a criança, nessas imagens, sabe onde eles estão? Lá no cantinho. Não, mas Tá lá. correndo. Na correria. As- O policial não tem como conversar com os as caras. O que cenas- está acontecendo é que nós estamos normalizando. Nós não estamos normalizando. Quanto os gringos, principalmente. Não. A questão é assim, as Principalmente. cenas são lamentáveis. Sim. É óbvio que ninguém vai para o conflito de graça. É. O que nós estamos colocando aqui é que não tem santo de um lado e nem santo do outro. Não, mas do só- jeito que você está colocando, só tem santinho na Não, torcida. é que assim,